Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um JF Entrevista. Neste programa estão em pauta assuntos relevantes para a cidade: saúde, educação, política, economia, meio ambiente, cultura, empreendedorismo e muito mais. A cada semana temos um convidado conosco aqui nos estúdios. Hoje quem está aqui com a gente é o empresário Bruno Imbrizzi, fundador da Chico Rei, uma empresa 100% juiz-forana que começou produzindo camisetas com estampas criativas comercializadas pela internet no ano de 2008. Na época, Bruno ainda cursava artes na Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje, a Chico Rei tem uma história de quase 18 anos. É uma empresa sustentável, líder em seu segmento e respeitada nacionalmente. Para participar desta entrevista, nós convidamos o fundador do Zine Cultural, Alexandre Silveira. Queria agradecer você, Bruno, por estar aqui com a gente, Alexandre também por essa participação, né? Ô Bruno, então nós vamos começar lembrando, né? Você é de Além Paraíba, né, que é uma cidade aqui da Zona da Mata Mineira, e veio para Juiz de Fora para estudar na Universidade Federal de Juiz de Fora. Fez artes e, enquanto fazia o curso, teve a ideia de criar a Chico Rei. E eu vi uma entrevista sua em que você disse que a Chico Rei era uma maneira de dizer quem você era, uma maneira de liberdade, inclusive liberdade financeira. Isso foi em 2008, né? Eu imagino que seja 2008, depois você me corrija se eu estiver errado. Eu queria que você contasse para a gente como é que você deu essa ideia de você criar uma empresa, né? Uma confecção, não sei se a gente pode chamar de confecção. Por favor. E aí, o nome dessa empresa também, como é que surgiu? Hoje você ainda é jovem, né? Como é que surgiu isso lá na faculdade? Acredito que nos seus 20 e poucos anos, né, Bruno? Obrigada mais uma vez, Alexandre. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado pelo convite. Pode chamar de confecção e eu tenho a felicidade, inclusive, porque a Chico, ela nasce pelo interesse e talvez pelo cheiro da malha que eu sentia na confecção da minha mãe. Eu tinha uma relação desde pequeno, desde sei lá quando, com a confecção, com as costureiras, com o corte. Me recordo perfeitamente da minha mãe com uma fita métrica pelo pescoço fazendo o corte das roupas. Então, quando eu trago essa relação com a produção, para mim é de uma felicidade danada. E aí, tendo essa relação com a produção e tendo toda a influência que eu tive na Faculdade de Artes, a Chico nasceu com uma forma de expressão. Era o que eu pensava naquele momento, como eu espalhava o que eu pensava, como eu falava para outros cantos o que eu sentia, o que eu queria vestir também, porque é legal fazer esse recorte temporal, porque a gente está falando de 17 anos atrás, quase 18 anos atrás, onde a gente não tinha o acesso que a gente tem hoje, o mercado era diferente, as possibilidades não eram as que a gente tinha hoje. Hoje, nós, inclusive dentro do nosso grupo, a gente possibilita que qualquer empresa crie uma arte e produza uma camiseta sem ter qualquer expertise naquele mercado. Já naquela época, não. Então, como que eu levava para as pessoas esse produto? A moda era uma forma de multiplicar o que se criava nos corredores da faculdade. Então, a Chico foi um megafone para o que eu queria expressar naquele momento. Alexandre? Eu queria entender um pouco, Bruno, como que a Chico deu esses derivados como a Maisune, como também a Uma Penca. A partir de que momento você, com a Chico Rei já estabelecida no mercado, pensa em duas novas frentes de trabalho? Como foi isso? E por que correr atrás de novas empresas? Eu acho que a jornada empreendedora, ela não é uma jornada de escadinha, ela é uma jornada da qual a gente vai lá em cima e cai, e vai lá em cima e cai. Tomara que nesses galeios aqui a gente consiga subir mais. E nesses momentos, são momentos de desafio, momentos de você olhar para o cenário, olhar para o mercado, olhar para dentro do seu negócio e falar assim, cara, eu preciso criar um novo caminho, eu preciso, seja ele qual for o motivo, seja mercado ou seja vontade, desejo, porque quando a gente trabalha num cenário onde a inovação é ponto-chave para tudo que a gente desenvolve, buscar novos caminhos é quase natural. E aí quando a gente pega, quando esses dois novos negócios que você está trazendo,
eles têm a mesma base da Chico Rei, porque a Chico, embora externamente ela seja reconhecida pela criatividade, pelo desenvolvimento criativo que a gente tem, na verdade ela tem uma base robusta de tecnologia. Nós somos uma empresa de tecnologia. Estruturalmente, a gente falou de confecção, tudo que é da confecção, tudo que é da produção, tudo que é da logística, é com tecnologia própria. Tudo. E aí, para quem está nos assistindo agora e ainda não conhece a Chico, acho que é bom falar, né? Hoje o nosso carro-chefe... Isso que eu já ia falar. Eu estou aqui com um psicólogo, que é comunicador, e com um empresário. Eu falei, gente, eu vou puxar o fim da meada aqui, jornalisticamente. O Alexandre já deu um salto, né, Alexandre? Eu queria que você explicasse um pouco isso, para quem está nos assistindo, né? Você começou menino, né? Começou muito jovem. E aí, queria que você contasse um pouco dessa história. Você pediu dinheiro ao seu pai para você começar, a gente já sabe um pouco da história. Seu pai te emprestou, na época, R$5.000 para você começar. Queria que você falasse um pouco disso, até porque muita gente que está nos assistindo quer empreender. E aí, acho que você falou um pouco isso. Precisava saber um pouco, mas você dominava a área de confecção, poderia estar no sangue, né? Sua filho de peixe, peixinho né? Vamos já falar Dona Ione, né? Eu sei que o nome da sua mãe é Ione. Como é que foi isso? Você chegou ali, você falou, não, eu estou aqui no mundo das artes, eu quero empreender, mas você já tinha um certo know-how. E seus pais acreditaram em você. Como é que foi isso? Conta um pouco antes de chegar, né, nas empresas. Mas eu consigo fazer essas conexões. Faz essas pontes aí. Né? E sobre esse caminho. Daí, eu estava falando da Chico como carro-chefe em relação à camiseta. Quando a gente pega toda essa construção de tecnologia, know-how de produção, know-how de logística, até onde a gente chegou, era o momento da gente fazer essa distribuição para novos mercados. Como que a gente chegou aqui? Pegando esse fio da meada, assim, lá na faculdade. Porque existe uma narrativa, assim, do empresariado que sempre busca quase uma história da jornada do herói, né? Onde você vai construindo, você tem as dificuldades, aí você tem o primeiro momento onde eu sempre tive a sorte de ter um suporte dentro de casa para essa construção. E aí costumam fazer esse comparativo entre o que nós alcançamos, o que nós somos hoje, versus o que a gente conseguiu de investimento lá no início, como se fosse algo pequeno. E para mim não é. Para mim é uma baita grana que eu precisava, de fato, fazer aquilo lá virar um baita negócio. Até porque nós estamos falando de um período longo em que era realmente um dinheiro inicial bem significativo, né? Então, assim, era um momento que a gente precisava fazer rodar tudo muito rápido. Era tipo, o dinheiro que tinha era para comprar, mas eu tinha que pagar, não dava para pagar tudo. Então, logo na sequência, a gente tinha que correr atrás para vender e pagar o que a gente tinha comprado para geração de insumo e etc. Então, essa construção bate até com a minha construção enquanto empresário. A minha formação, o meu entendimento ali era de arte. O meu entendimento ali, tanto que a época eu era estagiário do Alexandre e eu era web designer. A minha relação era com o design, era com a arte. E o que eu tinha que fazer era como eu evoluía, como eu construía essa relação com a arte design, mas ao mesmo tempo como eu me preparava como gestor. Porque a gente sai de um espaço onde era eu e minha primeira sócia, até o momento que a gente hoje tem envolvimento diretamente, que trabalham com a gente, hoje são 160 pessoas, e a gente calcula algo em torno de 450 pessoas indiretamente relacionadas ao nosso negócio. Então, você está liderando um time, você está liderando uma turma que precisa estar conectado com os seus desejos, precisa estar conectado com os seus sonhos, com a sua gana, seja de existir ou de expandir. E aí, por isso que entra esses dois novos negócios. A Chico, o carro-chefe dela hoje são camisetas no mercado online. Embora estejamos também em lojas físicas em outras cidades mineiras. E as outras marcas, quando o Alexandre traz a Uma Penca é uma plataforma onde a gente disponibiliza toda a nossa inteligência de produção, de logística, tecnologia e atendimento para que qualquer pessoa crie a sua marca de forma gratuita. Em 1 ano e meio de negócio de Uma Penca, a gente tem mais de 10 mil lojas. Aí eu faço a conexão lá com o nosso início. A minha ideia era ter liberdade de expressão. A minha ideia era cantar para todo espaço o que eu acreditava.
eu precisava entender tecnicamente como produzir uma camiseta, como vender uma camiseta. E o que a gente faz hoje com uma penca é falar o seguinte: não precisa se preocupar mais como você produz uma camiseta, como você faz a venda dessa camiseta, como você estrutura a venda dessa camiseta, porque eu, enquanto plataforma, te entrego isso. Então tem a Chico Rei, tem uma penca que é uma plataforma para qualquer outra pessoa criar a sua loja. E também pensando em conexão e facilidade, a gente começou a entender que a relação com o uniforme escolar não era uma relação atual. Tem até uma frase do nosso poeta Murilo Mendes, que ele fala que são poucos os que vivem ao seu tempo. Eu gosto muito dessa frase, acho que essa colocação é muito importante. Eu espero que a nossa empresa seja uma empresa que vive ao seu tempo. E quando a gente olhava para o uniforme escolar, a gente falava assim, cara, o uniforme escolar ainda é aquela venda numa vendinha, que é uma estrutura não tão bacana. Vamos trazer isso para o mundo virtual? Vamos simplificar? Vamos conectar a escola com o aluno de forma fácil, simples, entregar na casa do aluno o uniforme escolar. Então a gente criou mais uma plataforma. Aí o que acontece? Hoje é um grupo que tem a Chico Rei, tem a Uma Penca e tem a Mais Une. A Chico Rei fala de comportamento. A Chico Rei fala de conexão entre a gente e a pessoa que veste Chico Rei. Hoje eu não consigo descrever como é unicamente um cliente da Chico Rei, porque a gente fala o seguinte: eu te entrego o nosso produto e você faz seu estilo. Você desenha quem é você. E eu espero ser parte complementar. Então a Chico tem esse compromisso com o cliente. A Uma Penca tem um compromisso de dar liberdade para o usuário, para ele construir a sua loja, e para os pais para a gente dar facilidade, no momento mais atribulado do ano. Então acho que isso conecta todo com as vontades que nasceu lá, de liberdade, de facilidade, de estar a seu tempo. Pensar que há 18 anos atrás a gente estava lançando uma loja online. Não era algo comum, mas eu já entendi que era o nosso tempo. Então... Você fala muito na palavra liberdade. Desculpa, Alexandre, eu sei que é a sua vez de perguntar, mas não, só que você falou várias vezes aí na palavra liberdade, né? E o nome Chico Rei é muito forte, né? Eu não sei se a gente conversava muito com a Nara, sua esposa, minha colega de trabalho, né? Sobre quem realmente foi Chico Rei, se é uma figura lendária ou se é uma figura que realmente existiu. Nara fez um amplo estudo a respeito disso, né? E aí eu li também no site como é que vocês consideram essa história de Chico Rei, que era um escravo, que vem, então, escravo do Congo para cá, e vem com a família, mas só sobrevive em Chico Rei e o filho, né, que não tinha esse nome, tinha, né, o nome africano, e que foi muito forte, e a questão da liberdade, da representatividade, e também essa questão da diversidade, né, que são importantes, com essa marca tão forte que ficou esse nome Chico Rei. Queria que você falasse um pouco quem era esse menino que foi buscar esse nome Chico Rei, né? Se é que a gente pode dizer o menino, você tinha 20 e poucos anos, você tem 37 hoje, né, Bruno? Você viu que eu já fiz, já tá conheço a história. Ele está pintando a barba, Maria. Pois por que Chico Rei, né? E se você considera que realmente é um nome forte, se tem tudo a ver com isso, você buscar um nome do passado, né? Uma representatividade tão grande para Minas. Eu falei aqui no início que é uma empresa 100% juiz-forana. Queria que você falasse um pouco dessa representatividade de Minas, a questão da liberdade que você falou várias vezes já aí, com essa coisa dessa empresa que olha para o futuro também, né, Alexandre? Isso aí. Você falou da palavra liberdade, né? De fato, é uma palavra que tem a minha admiração. Aliás, acho uma pena a gente ter perdido uma Avenida Independência em Juiz de Fora. Eu acho que Itamar merece talvez a Avenida Rio Branco para ele. E a gente teria a Itamar e a Independência, seria lindo. Mas essa conexão com o nome Chico Rei, quando a Chico, que não era Chico ainda, quando começou a ideia da construção de uma marca, a minha conexão era com Minas Gerais. Embora eu seja Além Paraíba tem o que é característica até do estado mineiro por completo, né? Minas Gerais, quando vai para as bordas, ele tem uma relação muito grande com os outros estados. Então, mais ao norte nós somos mais baianos, mais ao sul nós somos mais paulistas, e na Zona da Mata a gente tem uma conexão com o Rio de Janeiro. A minha casa, ao fundo dela era o Rio Paraíba, do outro lado era o estado do Rio de Janeiro. E aí é interessante essa construção da narrativa mineira nesse entendimento, assim, aqui falam que a gente é carioca do brejo, né? E eu falei assim, não, pera lá, a gente é mineiro pra caramba. Só que
qual que é a verdade de ser mineiro? Qual que é a conexão? E aí eu fui procurar essa conexão, talvez no espaço familiar, que é Minas tem uma tradição de oratória muito forte. Sentar numa mesa e bater um papo e tomar um café, isso é muito forte. Aí eu fui buscar as histórias mineiras, fui construir as histórias, entender as histórias construídas sobre Minas Gerais. Sim. E aí nessa busca, nessa pesquisa, eu encontro a história sobre o Chico Rei, né, que Galanga, que ganha um nome francês-português, ao chegar no Brasil, Francisco, que vira Chico, Chico Rei. A história de Chico Rei trazia toda uma narrativa de liberdade. Que seria rei no Congo e vencer escravo aqui. E ele reconstrói a sua turma aqui em terras brasileiras, em terras mineiras. Aí você me pergunta se é real ou se não é. Não sou eu que vou dizer. São dos historiadores. E o que mais me contempla nessa história é que se a gente busca algumas tantas histórias mineiras, vai encontrar pontos da história sobre o Chico Rei. Mas o mais incrível disso tudo é que a gente encontra a mina de Chico Rei em Ouro Preto, que é uma mina que tem mais de 80 quilômetros de caminho por baixo da cidade de Ouro Preto. Ela talvez dê mais tato a essa história do Chico Rei. Então era uma história, uma oratória mineira, uma tradição mineira. Eu falei, pô, e o nome Chico Rei é muito forte. Para mim já me soava. Quando eu li, sem conhecer ainda a história, eu falei, eu preciso conhecer mais. E aí, quando eu deitei sobre a história dele, eu falei, pô, é isso que eu quero. Então, contar a história do Chico Rei. E aí, nessa trajetória toda, a Chico já esteve ao lado de documentários, de filmes, sobre a história do Chico Rei, porque a gente também sente a obrigação de contar isso. Contar isso com qualidade, contar isso de uma forma mineira. Então, por isso o nome Chico Rei. Que eu adoro, né, inclusive. Muito bom. Vamos, Alexandre, sua vez. Ô Bruno, uma coisa que me chama muita atenção é que uma empresa que nasce no digital, num determinado momento, escolhe ter uma loja física. E escolhe ter uma loja física justamente na cidade onde ela começou. Queria saber um pouco desse momento, da decisão de ter uma loja física e o que você ganhou em termos de contato com o seu cliente a partir do momento que você teve uma porta aberta. São poucos os que vivem o seu tempo. O nosso tempo não é puramente do digital. Já cheguei, tem uma expansão do mercado digital insana, especialmente durante o período da pandemia, né? A gente vê basicamente quase todos os negócios indo para online. E aí a gente entende que o nosso momento, na verdade, é de conexão entre o físico e o digital. A presença é muito importante para nós enquanto gente, né? Você enquanto psicólogo pode falar muito melhor do que eu, mas a gente queria entender isso. Falar, pô, eu quero encontrar, eu quero pegar na mão, eu quero abraçar, eu quero escutar tete a tete a história do meu cliente. Eu quero saber das narrativas dele. Eu não estou falando de narrativa mineira com a marca Chico Rei, eu quero escutar a história dele. E aí, quando a gente vai para um espaço físico, a gente começou a se integrar. Não que a gente não faça isso no digital, a gente faz isso muito bem. A gente está falando de uma empresa hoje com quase 700 mil clientes. É muita gente. Mas eu consigo segmentar eles de uma eficácia tamanha para entender quem são eles, para saber das histórias, para narrar as histórias dos nossos clientes no mundo digital. Mas no mundo físico, eu faço isso cotidianamente, o tempo todo. O tempo todo eu estou ali nessa troca constante com as pessoas que chegam ali. Então, por exemplo, chegam pessoas que têm tatuada a nossa estampa no corpo. Isso é brilhante, eu preciso contar isso, eu preciso pelo menos escutar isso. Passar na nossa porta, pessoas falam assim, pô, Chico Rei, pô, eu amo essa marca, pô, eu já uso há um tempão, ou a Chico Rei da internet. Na verdade, é a Chico Rei de todo canto. Né? A gente está em todos os estados brasileiros. Mais de 5 mil cidades brasileiras, em 29 países. A gente não é a Chico Rei da internet, a gente é a Chico Rei de todo canto, onde a qualquer momento que a gente andar em Juiz de Fora é a nossa terra, você vai ver a etiqueta Chico Rei no braço. Eu não estou com a etiqueta Chico Rei no braço, porque eu estou com Chico Rei em tudo quanto é canto. Tá vestindo o time Chico Rei, é nosso manto sagrado. Mas se a gente vai para qualquer canto do Brasil, a gente vai ver Chico Rei.
Então a gente precisa botar o nosso bloco na rua. A gente precisa encontrar essa turma para falar com eles fisicamente e virtualmente. Eu espero que a gente consiga botar o bloco na rua pelo Brasil inteiro, expansão nacional. Esse programa é JF Entrevista, a gente fala de Juiz de Fora. Só para encerrar, queria que você falasse a sua relação com o Juiz de Fora especificamente. Você escolheu ter aqui a sua primeira loja física, vocês também têm loja física hoje em outras cidades de Minas, sim, né, Bruno? Sim. Mas qual que é a sua relação com o Juiz de Fora? Assim, você tem um compromisso muito grande com essa cidade, onde você emprega também pessoas, né, Bruno? Sim. Pô, eu tenho uma gratidão muito grande pro Juiz de Fora. Juiz de Fora, de fato, é a cidade que eu escolhi viver. Eu vim fazer faculdade, a cidade que eu escolhi tá aqui com a minha família. Então, para mim, foi o local de encontro perfeito. Eu encontrei amor, encontrei trabalho, encontrei um bocado de coisa bacana aqui que me forma enquanto não só profissional, mas enquanto gente. Nós estamos conversando aqui com o Bruno Imbrizzi, com o Alexandre Silveira. Nós vamos para um pequeno intervalo e no segundo bloco eu vou querer que o Bruno conta para a gente como é que foi a relação dele com as camisetas de Milton Nascimento, da marca Milton Nascimento. É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje conosco nos estúdios o fundador da Chico Rei, empresa que é líder em seu segmento de camisetas, e hoje, né, ampliou bastante o segmento. Bruno Imbrizzi, jovem empresário aqui de Juiz de Fora, e conosco também outro empreendedor, que é o Alexandre Silveira, fundador do Zine Cultural. Então, conforme eu prometi no primeiro bloco, né, claro, né, Nara, que é a sua companheira, que trabalha comigo, já me contou que teve uma história muito legal aí. Você queria fazer lá as camisetas, né, do trem... De Milton? De Milton, né? De Milton Nascimento, né? Trazendo, não sei se isso quero que você explique, né? Não sei se o rosto do Milton, se as marcas da capa do disco. E aí você recebeu um telefonema, né? Conta pra gente o que aconteceu. Na verdade a gente não queria fazer, a gente fez. A gente só não comunicou ele. Na construção da marca, a gente passa por um período de fato de olhar para um bocado de gente que a gente era fã e falar, a gente entendia como homenagem, assim, e talvez a falta de profissionalismo não nos indicava que na verdade era direito autoral furado, que a gente não tinha respeito. E daí um dia o Augusto, filho de Milton, manda mensagem e fala, olha, vocês estão usando a nossa marca, não pode. Eu ignorei. E era o quê? Era aquela marca das montanhas de Minas, você lembra? O trenzinho? Não, era... Sonhos não envelhecem, então esses sonhos não envelhecem com uma imagem de Milton, se eu não me engano. E daí, passou algum tempo, ele mandou de novo, e aí eu vi que ele morava em Juiz de Fora. Eu falei assim, não, pera lá. A gente não vai nem tomar um processo e nem vai discutir com eles judicialmente, a gente vai bater um papo. Eu falei com eles, olha, eu tiro do site, mas a gente vai tomar um café. A gente vai bater um papo.
E a gente é mineiro, a gente é bom de papo. E aí nesse papo virou a primeira coleção oficial de Milton na Chico Rei e abriu caminho para uma construção gigante do que é Chico Rei hoje no cenário nacional. A gente está do lado de gigantes da música brasileira. Milton, Zeca Pagodinho, Alceu Valença, Elza Soares, Lenine. Eu não vou correr o risco. Aqui, deixa eu não vou correr o risco de falar aqui, porque a gente tem mais de 100 nomes hoje, parceiros da Chico. Mas começou com uma rebeldia e acabou virando amizade com eles e com tantos outros desse universo musical brasileiro. E a gente tem uma felicidade gigante em caminhar. A gente fala, né? Juntos bom que a gente fica melhor. E a gente tem, de fato, essa felicidade de caminhar com eles. Para além deles, também criamos um espaço só com artistas convidados. Então, artistas independentes que a gente falava, cara, só a arte é gigante, vamos com a gente. A gente trouxe essa turma e a gente já distribuiu valores que, se eu não me engano, já passa da barreira de 2 milhões em royalties só para artistas convidados. Que legal. Só para artistas independentes que estão dentro da Chico Rei. Você tem nomes internacionais também, Frida Kahlo também. A gente foi a primeira marca latino-americana a construir uma coleção com a Frida e estamos até hoje. Chaves também, embora a gente quase abrasileire eles, não sei se existe a palavra, nós abrasileiramos Chaves, a gente já trabalhou com David Bowie, embora brasileiro, também são internacionais, Rock in Rio, são marcas que a gente já trabalhou ou trabalha hoje dentro da Chico Rei. Você sonha e fala, vou fazer, como é que é isso? Você fala, isso é impossível, e eu já vi uma frase sua parecida, assim, você gosta de coisas que dão trabalho. O meu perfil é executor, eu sou muito executor, de chegar, até me recordo como que começou essa história da Chico, trabalhava no Zine. E daí, numa sexta-feira, o Alexandre falou comigo, assim, a gente precisa construir um projeto de apresentação comercial do Fashion Days. Uhum. Isso era numa sexta-feira na manhã. E aí era, de fato, a gente já tinha as imagens da agência, eu precisava só emendar essas imagens e apresentar como se fosse um PDF. E aí eu pedi para ele assim, posso ficar aqui durante o fim de semana? E de fato eu fiquei trabalhando de sexta-feira até segunda-feira. E eu apresentei uma animação, eu não sabia fazer animação, não sabia fazer vídeo, aí eu fui aprender e construir um vídeo de apresentação pro Fashion Days. Esse vídeo, essa animação ficou muito bacana. Daí a Aline, que estava à frente do Fashion Days, ela falou, pô, ficou muito bom isso aí. A gente está abrindo, esse ano, espaço para os novos estilistas. Vamos com a gente? Vamos construir uma coleção como novo estilista? E eu não tinha dimensão nenhuma da relação com a moda. E eu falei assim, bora. 2 meses depois eu tinha que estar na passarela desfilando 20 e tantos looks. E eu não tinha a mínima noção como costurava. Não tinha a mínima ideia. Então eu sou executor. E eu acho que aí tem algo que, quando a gente entra nesse universo criativo, pela minha idade naquela época, e hoje ainda me considero isso, que é de botar pra frente e sem medo, sabe? Sem medo da falha. Vai errar, vai falhar, vai dar ruim. A gente precisa aprender com essa construção. Então, nós somos muito executores, nós não temos medo de fazer algo novo, de construir algo novo. Aliás, a gente tem um cara que trabalhava comigo que ele falava que a Chico Rei permitiu o exercício da mudança. Isso, para mim, é um elogio fabuloso. Eu vi você falando de mudança. E também. Eu acho fabuloso ter um espaço que permita o exercício dessa construção de novas rotinas o tempo todo. Aliás, o Alexandre está aqui, foi escolhido pelo próprio Bruno, né, para estar aqui. Era bom estagiário, Alexandre? Era um excelente estagiário. Era, além de muito criativo, sempre muito engajado em tudo que ele pedisse. Então, colocava ali todas as técnicas que talvez ele nem soubesse que as tinha, né, trazendo criatividade, criando vídeos. E nós estamos falando de criar vídeo sem usar Adobe Premiere, de usar Macromedia Flash, que era algo que era para fazer para site. Você utilizou gambiarras maravilhosas ali para poder levar aquilo para a TV. A gente tinha um programa na televisão,
onde a gente veiculou aí o Zine nos bastidores do Fashion Days. Eu queria saber para alguém como você, que preza pela liberdade, como é o exercício cotidiano diplomático de lidar com marcas tão importantes e que são de domínio público, que além delas terem dono, que não é você, elas também têm uma legião de fãs que se sentem possuidores dessas marcas. Como você faz essa dicotomia aí entre liberdade e uma estrada a ser caminhada? Sim. Nossa, boa pergunta. Muito obrigado, a Marisa me chamou. E eu, talvez, acho que o primeiro ponto na relação com essa turma é entender que ali é uma relação profissional e não uma relação de adoração. Então, quando a gente senta à mesa com essa turma, eu, enquanto Bruno, Milton é meu ídolo. É meu Talvez ídolo ele maior. seja seu fã hoje também. Com certeza. Milton é meu ídolo maior. Mas na hora de sentar na mesa com eles, é meu parceiro de trabalho ali. Então eu tenho... O primeiro ponto é respeitar esse espaço deles, porque deve ser muito chato o tempo todo você fica ali, alguém te idolatrando, o tempo todo deve ser terrível. Então nós, enquanto empresa, nós entendemos esse espaço nosso, e ao lado disso é poder construir algo de fato verdadeiro dentro da Chico Rei para essas marcas. São marcas. Por exemplo, a gente acabou de lançar uma coleção com Vasco da Gama. Pô, nosso ilustrador é vascaíno. A riqueza disso... Quem é o ilustrador? O Badaró. O Badaró que está com a gente há uma década. A gente botou o pé no campo pela primeira vez com o Vasco da Gama e ele é vascaíno. Então, um espetáculo. Essa conexão é muito verdadeira, é muito real. A probabilidade da gente encantar o fã é muito grande, porque nós somos, de fato, fãs dessa turma. Nós somos torcedores dessa turma. Só que a gente faz essa relação com eles de maneira muito profissional. E já para o público, é uma entrega de paixão. Cara, eles são fodas, eles são gigantes, assim, a gente quer estar do lado deles. Então, o futebol aí tá entrando para Chico. Eu peguei uma lista, né, também no site. Vocês falam de brasilidade, cinema, games, geek, humor, literatura, música e série. Sim. Então, o futebol entra nisso aí? Tem mais coisas entrando? Entra, e aí você vai... todos esses pontos que você falou são nichos, às vezes, que se conectam, ou são nichos, às vezes, muito específicos. O ponto é, nós temos um time bacana. Como que eu faço esse time trabalhar de forma verdadeira para cada um desses nichos? Isso. A gente diz que a estampa da Chico Rei, o produto da Chico Rei, tem que ser um ótimo iniciador de conversa. Como que eu faço com que o meu produto seja um ótimo iniciador de conversa para aqueles que utilizam? E daí, essa construção, ela sai puramente pela estampa. Hoje, o produto que a gente mais vende é a camiseta básica. Poxa, mas aí qual é a narrativa disso? Pô, a Chico Rei é uma empresa de Minas. A Chico Rei é uma empresa que acredita em liberdade. Por acreditar em liberdade, é uma empresa que tem um trabalho dentro de uma unidade prisional. Né? Então, assim, ele acredita em ressocialização. A Chico Rei acredita que o impacto ambiental tem que ser o mínimo possível. Eu também sou gerador de conversa, mesmo numa camiseta preta. Mesmo numa camiseta branca. O que eu tenho enquanto marca tem que ser potência para as pessoas dialogarem. O bate-papo, boca a boca, ele tem que existir constantemente sobre a sua marca. A gente precisa alcançar novos mercados. Com esses novos mercados, a gente atinge com essa narrativa verdadeira. Isso é importante. É story doing, né? Não é storytelling. Nós não contamos histórias do que a gente não realiza. Nós só realizamos e depois a gente conta história. A gente reformou uma escola no bairro Santos Dumont, a Escola Municipal Santos Dumont, com 500, 800 alunos. Reformamos ela inteira. Levamos 12 muralistas, reformamos as carteiras, colocamos quadro negro. Quase 8 meses de trabalho nosso, mão de obra nossa, grana nossa, que a gente foi falar para o nosso cliente o que a gente fez. É o que a gente realizou. Toma, comprar camiseta da Chico Rei faz a gente investir nessa escola. Você é uma empresa que realmente se preocupa com a sociedade onde está inserida, ou seja, se preocupa com o Juiz de Fora, né? Você citou aí, vocês têm um projeto presos, né, que estão na penitenciária de Oswaldo Campos Pires.
hoje fabricam camisetas, né? Você está próximo da escola. De que outras maneiras mais a Chico Rei está presente em Juiz de Fora? E se você acha que você serve de exemplo para pessoas, né, do segmento como você, do empresariado, não sei como você se coloca, né? Eu estou te chamando de empresário, né? Acho que você é um empresário, mas não sei como você se coloca diante da sociedade, né? A gente brincou aqui, né? Fundador da Chico Rei. Como você gosta de ser chamado, como você quer ser reconhecido e como você dialoga com outros empresários. Fora é referência em malharias, é referência nessa área, né? Era Manchester Mineira, com né, essa área de confecções, malharia e tecidos, é uma área que Juiz de Fora criou história, né? Você dá sequência a essa história ou você é de um outro nicho? Quem é esse Bruno? Não, para falar a verdade, eu não me preocupo com essa construção de exemplo ou não. Não é algo que seja um ponto nem que eu racionalize sobre isso. Meu ponto é, enquanto empresa, enquanto gerador de potência, para o nosso cliente ou para o time que trabalha na Chico, porque eu não posso ser potência para a comunidade. Tem momentos que eu consigo investir um bocado, tem momentos que eu não consigo, tem momentos que eu vou equilibrando esses momentos. Mas o ponto é, a gente acredita que a empresa tem que ser parte de uma sociedade melhor. Tem que ser parte de realizar mudanças positivas para a nossa comunidade. Por exemplo, e aí conecto com a história do fazer e não puramente contar, há 3 anos atrás, a gente estava dialogando sobre qual campanha a gente faria no Dia da Consciência Negra. E aí a gente falou assim, porra, nenhuma. Porque, de fato, o que a Chico está fazendo? Na prática, o que a gente está fazendo? E aí, não, então tá bom, a gente tem uma dor aí. Você deve ser muito cobrado pelo nome, né? Não sei. Honestamente, não porque isso desde o princípio foi alguns trabalhos da Chico sempre corroboraram com o que a gente acredita. Sim. E daí a gente falou assim, qual a dor que a gente vai resolver na nossa comunidade? E daí, quando a gente vai para a maioria esmagadora de encontros de empresários de Juiz de Fora, a maioria destes são brancos. E eu falei assim, tá aí um ponto. Assim, a gente vê a diversidade quase nula nesse espaço. Normalmente é branco e homem. Eu falei assim, isso aí a gente pode trabalhar. E a gente construiu um projeto Empretecer, onde a gente cria um espaço de mentoria para 20 empresas juiz-foranas, lideradas por pessoas pretas. E a gente traz uma turma de São Paulo, uma turma de Juiz de Fora, uma turma potente do Rio de Janeiro, e a gente vai dialogar sobre a luta antirracista, a gente vai dialogar sobre gestão, sobre marketing. A gente vai construir nesse momento de mentoria, a gente está falando de 4 dias completos de mentoria, a gente vai construir um espaço de aprendizagem e um espaço de conexão. E a gente vê um tanto de gente que já tem mudado muito a sua história, a sua trajetória, e um dos grandes motivos é essa mentoria construída. E aí você vê qual foi o grande esforço da empresa naquele momento, um esforço que, diante do que a gente está entregando para a sociedade, é pequeno. Então, eu entendo que em alguns momentos a gente tem que se dedicar tempo para isso, dedicar tempo para uma construção mais coletiva e menos única, assim, e verdadeira, pelo que você está colocando, né? Que não pode ser criado nada, né? Eu acho que tem que ter a ver com esse grupo aí. Então, pra gente sim, mas eu não acho que essa seja a realidade. Vamos colocar nos últimos tempos o quanto a gente tem escutado de ESG, vamos falar de relação com o meio ambiente e tal, e quando vê isso está caindo de moda, isso foi um modismo, não foi de fato uma preocupação. Hoje quase ninguém fala mais de ESG. ESG é quando você tem uma relação da empresa com a sociedade positiva, seja em relação ao meio ambiente, social. Sim. Então, a gente viu muito isso, empresas que estão recebendo investimento, empresas que estão crescendo, tem essa conexão. Mas, na verdade, é uma conexão, de alguma forma, frágil. É uma coisa muito mais que o mercado está demandando do que eu estou com interesse em realizar.
sabe? E a gente tem que batalhar por isso. Eu batalho dentro da minha empresa. Uhum. Eu tenho falhas dentro da minha empresa que eu tenho que constantemente ajustar. E eu acho importante ter essa mirada. A Chico tem essa mirada. Já sobre o mercado, eu não posso falar sobre ele. Nós já estamos estourando novamente o tempo no nosso segundo bloco. Vamos para o terceiro bloco, daqui a pouquinho, onde a gente vai conhecer mais quem é o Bruno, né? Para além da Chico Rei, né? Entender um pouco mais como é que era a sua família lá em Paraíba, como é que é, para que time que ele torce, né? Ele diz que é mineiro, vamos ver se o time dele também é de Minas. É um minutinho só, a gente já volta. Olá, estamos de volta em nosso último bloco deste JF Entrevista, em que a gente conversa com Bruno Imbrizzi, ele que é fundador da marca de camisetas Chico Rei. Não pode dizer só camiseta mais, né, Bruno? A gente é o carro-chefe, mas é, né, uma grande empresa que a gente se orgulha muito. E o Alexandre é que começa esse bloco aí com as suas perguntas. Fala-se muito sobre os desafios de empreender, ou muito das conquistas do empreendedor. Mas quais são os seus pensamentos íntimos que te fazem querer desistir? E como é que você lida com isso? Cara, na verdade, a ideia do desistir ela não aparece como do tipo assim, eu quero que isso não exista. Mas é como se eu gostaria de ter um tempo onde a pressão do empreender, a pressão de estar à frente de uma turma, de estar à frente de uma empresa, ela desaparecesse por algum momento. Férias, não existe férias mental. O tempo todo, posso estar aqui, eu posso estar na China e a cabeça está pensando sobre o negócio, a cabeça está pensando sobre os desafios do negócio. E aí tinha um momento que eu queria que minha cabeça desistisse. Tinha um momento que eu falava assim, cara, só descansa, só acalma a alma, sabe? E ao mesmo tempo, essa jornada que te joga para baixo, que é o momento talvez que pensa em desistir, é a jornada que te impulsiona para cima. Sabe? Então, quando a gente vive essas dores, os sabores também são muito intensos. Eu não saberia viver numa harmonia ali, numa linha quase retilínea, enquanto as emoções para minha empresa. Você delega funções para os outros? Total. Tem facilidade? É uma função de time. Porque a gente sabe, tem pessoas que não têm esse perfil, né? Que aí é aí que adoece mesmo, porque você não consegue parar a cabeça. Sim, né? Eu acredito que eu delego. Agora, eu estou presente em todos os setores. Isso que eu ia perguntar, você consegue dar conta, assim, da estampa, de que vai ser, de o que vai ser a próxima aposta, como é... E vocês estão super antenados, né? Você está com uma camisa assim, não sei como é que funciona isso, vocês estão diretamente ligados à moda, vocês também são uma empresa de moda, mas você está com uma camisa de time, eu conversava nos bastidores. Eu vi uma reportagem na TV Globo
mostrando que a moda agora são as camisas de time, porque tem alguém na novela das 9 que é, né, um personagem central que também usa camisa de time. Sim. Você está ligado nisso, nas coisas que são populares, está ligado o tempo todo nisso? Esse não é o seu serviço, você tem gente para isso. Eu, especificamente, estou ligado diretamente ao time de produtos. Então, eu estou presente com eles nesse desenvolvimento. Então, e isso me dá um prazer danado. Na verdade, eu fico feliz de estar presente em todos os espaços. Mas quando você pergunta sobre delegar, acho que a minha pergunta assim, deixa eu refazer a pergunta, porque é o seguinte, você vem do campo das artes. Sim. E eu trabalhei muitos anos em jornal, as pessoas que eram do web design eram aqueles artistas assim, não tem hora para acabar. Assim, eu me lembro de um colega que era artista, hoje ele é realmente artista plástico, que ele uma vez me entregou uma arte 2 horas da manhã, o jornal tem que fechar às 8. Falou, sua arte não vai entrar. Então, assim, você junta 2 campos muito diversos, que é o pensar, né, o ser criativo, com esse campo que exige uma disciplina enorme, que é o do empreender, o de ser, né, aquela pessoa que tem essas preocupações. Você consegue juntar essas 2 coisas. Tá, vamos lá. Sobre delegar, para mim está muito relacionado a o quanto você acredita no seu time. Quando eu tiro férias, que é o meu exemplo, eu acredito 100% no meu time. Eles estão realizando um trabalho, espetacular. O que não para é a minha cabeça, mas eu não fico abolando eles naquele momento, sabe? O que não para é a minha cabeça, mas em ação, eu acredito 100% no time. Sobre essa relação que você traz, a gente tem um desafio gigante que é, nós somos varejo, nós somos indústria, nós somos criadores, então eu lido com o artista, eu lido com a costura, eu lido com a logística, eu lido com o time de parcerias, time de marketing. Tem time que eu tenho horário para entrar e para sair. Tem time que não tem horário, porque essa não é a prioridade. A prioridade dele é entregar dentro de um prazo, obviamente, mas que ele entregue aquele ponto. Tem time que eu preciso que ele trabalhe ao mesmo tempo em união. Então, tem horário para entrar e para sair. São características muito diferentes. Então, dentro da Chico, você tem um universo espetacular de diferenças, de metodologias, de processos. Então, lidar com isso também é um desafio, mas é um ótimo desafio. Não sei se o Alexandre já tem alguma pergunta ali na ponta da língua, mas você falando aí, me veio à mente aqui uma história que aconteceu com vocês, que eu não sei se hoje, pelo tamanho que vocês têm, se você seria capaz de fazer isso ainda, que foi uma pessoa que foi sepultada com uma camisa da Chico Rei e que a família queria todos a camisa igual para, daí a 7 dias, né, fazer essa homenagem à pessoa. E vocês prontamente conseguiram, provavelmente, passar na frente os pedidos da família. Conta um pouco dessas histórias pra gente, se hoje você conseguiria fazer essas coisas, né, que a Chico fez para estar mais próximo dos seus clientes. Sim, né? E a gente tem um time de experiência que uma das missões deles é justamente criar essas experiências singulares. Né? Como eu escuto a história, eu escuto a narrativa, eu conto outra história para o cliente. Então, sim, independente do tamanho da Chico, do que ela foi ou do que ela será, eu não tenho dúvida nenhuma que isso vai ser sempre de uma importância gigante para a gente. Ter uma relação tete a tete, mesmo que a gente tenha dezenas ou centenas de milhares de clientes. E acredito não só para a gente, mas para qualquer empresa que tem uma relação de qualidade com o cliente, ela precisa se preocupar que o cliente não é puramente número, mas tem histórias contadas por trás. Essa história aconteceu, então? Essa história aconteceu. Foi um cliente que disse que na missa de 7º dia eles precisavam de uma quantidade específica de camisetas, só que a gente precisaria entregar, se eu não me engano, naquele dia. E era para um lugar distante daqui. E a gente, de fato, parou a produção inteira. Falou assim, cara, esse momento, um momento de dor, é um momento significativo da pessoa pensar a nossa marca para estar naquele momento, seja de alegria ou de dor. E eles pensaram na gente. Então a gente vai parar e vai entregar. Eu, por exemplo, hoje, eu acabei de pedir para o meu time uma ação com uma lista de clientes, onde a gente vai comunicar, a gente vai lançar uma camiseta que tem uma nova tecnologia, e eu acredito demais nessa nova camiseta, modelagem, tecido. E a gente vai falar para o cliente, olha só, você é um cliente tal, e você já comprou algumas vezes com a gente,
Então você acredita que você vai colocar sua grana no meu bolso e eu vou produzir e vou te entregar um produto. Você acredita, você botou a sua grana. Então agora é minha vez de acreditar. Você compra esse produto. Se você não gostar, você só me avisa por e-mail que você não gostou que eu te devolvo o dinheiro. Qual é a garantia que eu tenho que ele vai gostar e vai me falar isso para ter a devolução do dinheiro? A garantia que eu tenho é de uma relação construída de maneira positiva com ele. Ele acreditou em mim várias vezes, agora é minha hora de acreditar nele. Eu não tenho dúvidas que eu não vou ter problemas. Assim como o cliente que fala o seguinte, vocês me entregaram a camiseta errada, com qualidade não bacana, a gente fala com eles, cara, desculpa, mas pode ficar tranquilo, não precisa devolver, não. Eu vou te mandar outra. Isso também já aconteceu, né? Vocês já erraram o pedido e tiveram que se desculpar, né? Isso é normal. A gente está falando de um volume significativo de pedidos enviados diariamente. Então é normal. E eu costumo dizer que a relação de construção com o cliente não parte do puro acerto. Isso é legal. Mas onde a gente cria uma relação positiva é no momento do erro. Olha, errei, desculpa, vou corrigir. É no momento da dor que a gente está com o cliente e fala assim, cara, deixa comigo. Quando dá ruim, eu resolvo. E nós, enquanto marcas, temos que resolver quando dá ruim. Alexandre? E você, com muitas conexões empresariais, muita representatividade de pessoas de fora, quando você recebe alguém em Juiz de Fora, como bom mineiro, como bom anfitrião, me fala 3 lugares que você leva uma pessoa em Juiz de Fora. Primeiro, a minha fábrica. Que legal. Porta aberta a visitação? A porta aberta. Ai, que legal. Com certeza. Onde fica? Fica no terraço. Hoje a gente tem espaço no terraço, a gente tem espaço na Padre Café, que é o nosso estúdio de criação, mas também é a nossa loja. E a gente tem na Área Osvaldo, por motivos óbvios, eu não posso levar a turma lá. Mas o primeiro espaço, eu gosto muito de lá. O segundo, o Mirante. Acho... O som... Do Morro do Cristo? Do Morro do Cristo. Do Morro do Cristo. Quando o som da cidade chega lá em cima, ele chega em forma de música. Acho que a vista da cidade lá é muito bacana. E o outro, lógico, que é um lugar para comer. A cidade é rica demais em espaços para a gente comer, né? E aí vai depender do freguês para saber onde eu levo. Mas Juiz de Fora é muito rico nessa experiência gastronômica. Como é que você vê, ele falou dos desafios, alguma coisa em Juiz de Fora que dificulta a sua infraestrutura? Como é que você né? Ou pelo contrário, né? O que você destacaria de legal? Escoar a sua produção daqui é fácil? Como é que você vê Juiz de Fora nesse sentido para o empresário, Bruno? Sim. Tem potências e tem desafios. Um desafio de não estar numa grande cidade talvez esteja estar nas conexões. As conexões, mesmo com o universo online, a gente tem desafios para essas conexões que só se resolveriam estando numa grande cidade como São Paulo. E eu acho que nem Rio de Janeiro, acho que como São Paulo. Esse talvez seja um E você um viaja desafio. muito para lá? Porque assim, você é a desconstrução da figura do empresário, né, Alexandre? Na forma de se vestir, você tem essa leveza, apesar da cabeça, a gente não sabe o que está passando. Mas você tem essa leveza, né? É um cara que sorri, mas dificilmente você vê um empresário assim. Como é que é isso? Não, assim, eu não entendi, assim, essa conexão, eu perdi a conexão com São Paulo já, né? Agora eu tenho que falar da minha cabeça. Essa coisa desse outro empresário que não vê São Paulo, que não mira São Paulo, né? Que está aqui, que se desconstrói como... Não, é porque Juiz de Fora tem potências. Você construir numa cidade onde talvez o meu tempo não vai ser perdido no trânsito, como eu perderia em São Paulo. Construir numa cidade onde eu posso marcar um encontro daqui a 30 minutos com qualquer pessoa em qualquer lugar, diferente de São Paulo, onde eu preciso fazer uma agenda para beber uma cerveja. Estar num espaço onde eu me sinta pertencente. Eu me sinto de Juiz de Fora. Mesmo não tendo nascido aqui, hoje eu me sinto de Juiz de Fora. A minha percepção é que numa cidade como São Paulo, por exemplo, eu não me sentiria de São Paulo. Mas talvez seja só a minha percepção de quem não está lá. Mas eu miro as potências de Juiz de Fora que ela me entrega. Honestamente, não é um desafio terrível não estar nessa metrópole, também como não é uma maravilha espetacular estar aqui.
É bacana. É bacana. Quem constrói a história sou eu. Escolha, né? A minha história quem vai construir sou eu. Não é a cidade que vai me dizer o que eu vou construir. Estando aqui, ou estando em Além Paraíba, ou estando em São Paulo. Essa é a narrativa. Os desafios, as dores, os sabores, a cidade me entrega e eu me resolvo com eles. Eu coloquei, né, como questão aqui o fato da Chico Rei, vocês não se posicionam politicamente, falando partidariamente, né, mas vocês têm os temas que são caros para vocês. Né? Como é que é isso? Né? Como é que é isso para você? Em diversos momentos existe essa conexão dos temas trabalhados na Chico socialmente estarem ligados a uma vertente política. Cara, eu acredito em educação, eu acredito em ressocialização, eu acredito em diversidade, em respeito, em o combate ao racismo, homofobia. Se você quer me colocar numa vertente política, pelo que eu acredito, aí é do outro. Mas isso que é caro para mim, é carérrimo para mim, eu não abro mão. Então, quando alguém, por exemplo, vem questionar esses temas, eu falo, cara, bacana, só não precisa ser meu cliente. Com educação? Sim. Mas esse é o ponto. Existem marcas que entregam o que você acredita. Eu estou entregando o que meu público acredita, e o que eu acredito, o que meu time acredita. Porque se eu falo em construir expressão, se eu falo em construir inícios de conversa entre as pessoas, eu tenho que ser claro com o que eu acredito. Tenho que ser honesto com o meu cliente sobre o que eu acredito. A Chico foi construída assim. Me deu essa liberdade para ser construída assim. Desafios que eu imagino, por exemplo, com o Alexandre, eu acho que talvez tenha que ter um limite, né, Alex? Tipo assim, de até onde vai, porque ele vai se comunicar com um empresário de diversos universos, e ele tem que chegar um momento que ele fala assim, cara, pera lá, eu fui num limite acima, a minha empresa funciona dessa maneira, eu não me vejo trabalhando de outra maneira. Assim como eu respeito pra caramba quem consegue ter um posicionamento neutro para poder acessar diversos universos. Nós não somos assim. Não é posicionamento político, é posicionamento social. É o que eu acredito. Alexandre, A gente está na casa do povo. É daqui que são feitas as leis. Se a Marise, ao final do nosso programa aqui, te desse como presente a possibilidade da construção de uma nova lei para Juiz de Fora, que lei é essa, Bruno? Você Maria, eu vereadora, né? Eu posso falar que eu votaria com a independência? Essa é uma lei? Eu votaria com a independência e colocaria Rio Branco. Essa daí dá até para pegar, ué. Eu faria isso, então. Eu prometi também que você falaria mais de você, diria qual é o seu time, mas eu queria falar uma frase que eu também li, que você disse em alguma outra entrevista, você disse, é no desconforto que eu me sinto confortável, é no espaço desconhecido que eu me reconheço. Essa frase te define ou que outras frases te definem? Demais, porque eu estou em busca do novo o tempo todo. Não um partido político, né? A gente não é político. Eu estou em busca da novidade, da inovação. Então, onde eu me sinto confortável é onde eu estou aprendendo, onde eu estou conhecendo. Então, é ali que, de fato, eu me reconheço. Quando você constrói uma marca, constrói uma empresa que espera alcançar novos caminhos, novos espaços, não dá para eu me entender puramente em um local. Nada contra a zona de conforto. Acho que isso é muito bom deixar claro, porque existe neste universo empreendedorês que você tem que sair da zona de conforto. Onde que tem zona de conforto? Tá um calor da diaba lá fora, tem violência pra caralho. Eu não podia ter falado essa palavra, né? Mas tem uma violência explícita na nossa rua, a gente tem desafios sociais constantes. Eu não consigo encontrar esse conforto onde querem me colocar. Assim como você... Ao mesmo tempo, eles falam que tem um outro jeito de interpretar isso aí, que é assim, por que eu também tenho que ficar onde eu me sinto mal? Né? Pensando de uma outra maneira. Por que eu tenho que sair da zona de conforto também? Ao mesmo tempo que você vê tudo como não existe a zona de conforto, existe um lugar também que eu me sinta mal. E para eu me dar bem, eu não preciso ficar nesse lugar onde eu me sinta mal. Mas então, né? é justamente isso. Eu tenho que buscar o conforto. Eu tenho que buscar onde eu me sinta bem. Onde você se dá aquilo, no seu caso, é buscar a mudança. Não só buscar mudança, mas é entender que o desconforto o mundo me entrega algumas vezes, as relações me entregam algumas vezes. Então, pera lá,
Eu quero relações confortáveis. Eu quero uma relação com o mundo de uma maneira confortável. Se não existe, eu tenho que construir. Então, ótimo. Aí que é onde eu me encontrei. Se não existe, eu tenho que construir. Eu quero ser agente construtor. Eu quero ser agente executor para isso. E o seu time hoje te deixa confortável? Nos últimos anos, Torcer sim, pra né? seu O time. Galo tem me deixado muito feliz nos últimos tempos. Então vamos esclarecer aqui, né? O Bruno, que quando criança confessou pra gente que era Botafogo, Eu era. traiu o Botafogo e hoje é Não, um é porque torcedor eu tinha do um Galo, vizinho. né? Do Atlético Mineiro. Eu tinha um vizinho que prometeu me dar uma camiseta do Botafogo, assinado pelo Túlio Maravilha. E ele não me entregou essa camiseta até então. Pronto. Diz que ele prometeu isso pra rua inteira, né? Ele prometeu pra rua inteira, E você tá aí, sabida. Tô sabida. É, E aí, a rua inteira era para aumentar nos torcedores botafoguenses, Só a rua que- inteira virou botafoguense. exatamente, a rua inteira virou botafoguense, só que enquanto torcedor do Botafogo, Isso era em Além Paraíba. em Além Paraíba, eu também tinha uma conexão com o Atlético, porque meu pai é atleticano Seu pai, roxo, fala o nome do seu pai. o Fábio. Fábio. E aí, então eu torcia pro Galo ganhar, porque meu pai fica feliz, porque ele ficava emocionalmente, e fica ainda, emocionalmente desequilibrado um pouco com as derrotas do Atlético Mineiro. E aí eu fui com ele ver um jogo no Mineirão, onde o Galo foi rebaixado por conta de um empate com o Vasco da Gama. E eu achei linda a torcida do Galo. Achei um espetáculo que a Galocura fazia, o que o time tava... Como vibrava o Mineirão, sabe? E ao mesmo tempo eu achei um espetáculo torcer para um time que meu pai torcia. E aí hoje eu entendo que eu não torço para o Atlético, eu torço para meu pai. Sabe? legal. A relação com o futebol é uma relação com o meu pai. Ir no estádio com ele, torcer para um time da qual ele está vibrando, da qual a gente se emociona para ganhar a Libertadores. Então, são memórias que ficam para mim com o Galo campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, do Brasileiro. Ele estava do meu lado, sabe? São memórias que eu espero construir, já estão construídas pro resto da vida. Então, eu devo isso ao Galo. O Galo é o time que eu amo. Que Eu amo legal. meu pai, esse é o ponto. A conexão é que eu torço pro meu pai. Que legal. Queria só que você fechasse também falando um pouco da sua mãe, né? Que é Uhum. Ione. Sim. Também já sei que o pessoal chama ela de Dona Ione, ela não gosta. Né? Essa coisa da confecção. Que confecção era essa? Era confecção Sim. de quê, né? De camisas? Né? Como é que era essa relação aí tão íntima que acabou Sim. te levando, né, a esse mesmo ramo? Era de roupa feminina. Mas o que mais me encantava não era a criação, o que era desenvolvido ali. Até porque eu me entendo enquanto designer. Eu nunca me entendi enquanto estilista, nunca entendi a Chico como uma empresa puramente de moda. Uhum. É uma empresa de design. Nós Sim. usamos a camiseta com uma tela em branco. O que me encantava era a forma como minha mãe liderava. Era a forma como minha mãe se relacionava com a turma da confecção, com a turma que trabalhava com ela. Minha mãe virou madrinha eu acho que de um bocado de criança que nasceu lá naquela fábrica. E talvez ela me ensinou isso. Talvez ela me ensinou essa conexão com as pessoas que estão ao seu lado trabalhando. E isso que me encantava. Do lado da malha. Hoje eu não tenho um dia que eu não ande pela nossa fábrica e vou lá pegar uma malha e cheirar. Cheirar. Acho o cheiro maravilhoso, espetacular. legal. Isso me encanta. Essas delicadezas que não me deixam, por exemplo, querer desistir. Deve ser o cheiro da infância, né? Aquela exato. coisa de pensar na infância. Não sei Talvez. se tem Mas essa- é isso pra mim que é a potência de estar à frente de uma marca como a Chico Rei. Alexandre, mais algum questionamento? Para Já a gente estamos poder estourando todos os encerrar, eu tempos, queria né? saber se tem alguma estampa dos sonhos que você quer ver numa camiseta Chico Rei. Que a gente ainda não fez. Isso. Essas perguntas estão muito boas. Estão fazendo refletir, né? As suas também. Tirar você do As seu suas lugar, também. não. O Alexandre está aqui para isso, Alexandre. Poxa, não, e honestamente não espero ter esse desejo, porque senão não vai ser novo para mim. Uhum. Eu quero que o meu time de parcerias me surpreenda, eu quero que o meu time de criação me surpreenda com... Eu não esperava, mas eu preciso disso. É isso que nós, enquanto construção, enquanto marca de moda, você não precisa de uma camiseta nova hoje. Você não precisa de uma roupa nova hoje. Eu tenho que te gerar esse interesse. Uhum. Eu tenho que te gerar essa necessidade que você nem esperava.
Então, eu não posso esperar algo, porque senão eu vou me entregar algo que eu já esperava. Sensacional. Eu quero ser surpreendido. Maravilhoso. Muito obrigada, Bruno. Obrigado. Aprendemos bastante, né? Foi um prazer conversar com você. Alexandre também, Obrigado, né? Marise. Alexandre também, que de repente vai estar sentado aqui nessa outra cadeira. Tem À muito a sua conversar com a disposição. gente também, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Obrigado. Vai precisar de alguém com grandes desafios para entrevistar o Alexandre. Eu posso Pois mandar um beijo para sua colega de trabalho? Claro. Em qual câmera? Onde Beijo, quiser. Paixão. Te amo. Tem que ter, Alexandre. Obrigada, mais uma vez. Obrigado Obrigada. a você. Foi ótimo, gente. Obrigada por estarem aí nos assistindo também. Esse foi o JF Entrevista. A gente volta na próxima semana. Até lá.